Olá, seja bem-vindo para mais uma das nossas aulas a respeito do caminho, a porta e o alvo. Vamos fazer uma oração para que o Senhor esteja conosco nesse tempo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pedimos ao Senhor que fale no nosso coração nessa aula, que o Senhor ministre ao coração de cada um que vai ouvir. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, Pai. Abençoa, que seja um tempo abençoado estudando sobre esse tema e que isso possa nos ajudar de uma maneira ou outra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez todas essas coisas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Estamos lidando com a porta. O termo a porta, como já falamos outras vezes, refere-se a tudo que se relaciona com a entrada no reino dos céus. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso para entrar no reino dos céus está relacionado com a porta. E quem é essa porta? Já tratamos de alguns temas e agora vamos lidar com outro tema nessa série Matetés. A ressurreição de Jesus Cristo. Esse é um outro tema. Nós vimos no tema anterior a questão sobre a morte de Jesus. Agora, a ressurreição de Jesus. Em Mateus 28, de 5 a 6, diz assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. O que temos nesse texto para lidar, para tratar, é que Jesus ressuscitou. Ele não ficou preso no túmulo. Ele havia dito, ele tinha falado aos seus discípulos. Imagina os discípulos ouvindo uma mensagem dessa de Jesus, qual era a reação que eles tinham quando ouvia alguma coisa dessa natureza. Como ressuscitar? Como ressuscitar? Mas Jesus ressuscitou e ele fez como ele tinha falado. Ele havia profetizado que isso iria acontecer. E assim, então, Deus prova do seu próprio amor, né, e fazendo com que Jesus ressuscite por você e por mim. E o que é isso, essa ressurreição? Jesus ressuscitou. Né? E esse ressuscitar significa que ele não ficou preso para onde ele foi, para onde ele desceu, na sepultura. Ele não ficou preso lá. Ele ressuscitou por você e por mim. E como diz o Evangelho, ele foi preparar caminho para nós. Então foi assim que essas coisas aconteceram. Foi Deus quem ressuscitou a Jesus. Não foi ele mesmo. Ele foi na condição de homem, carregando todos os nossos pecados. E como ele não tinha pecado como pessoa e como ele tinha vivido aqui, mas ele apenas carregava os nossos pecados, então foi Deus que o ressuscitou. E isto quer dizer que o sacrifício pelo pecado foi aceito. Então temos isso a entender. Né? Em Lucas 24, 5, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscar entre os mortos ao que vive? Aí o que você vê, elas possuídas de temor. Essas mulheres que foram lá para o túmulo, para encontrar com o túmulo, viram dois varões, conforme você pode conferir no texto anterior, viram dois varões, e eles estavam com vestes que brilhavam, que reluziam. Então pensa um pouquinho, se você vê alguém com uma roupa dessa natureza, com uma característica dessa, como é que você reage? Então elas ficaram realmente possuídas de temor. Baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive?
Então elas foram para lá porque não tinham dado ouvido àquilo que Jesus tinha dito, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então veja só, nem aqueles que andavam com Jesus deram crédito a ele naquilo que ele falou, que ele ia ressuscitar, mas ele ressuscitou. E agora, então, o que vemos é, no versículo 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu. Ele disse isso estando ainda na Galileia. Ele falou sobre isso. A ressurreição de Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele fez aquilo que eu tinha que fazer e que você tinha que fazer. Porque quando morremos, vamos e depois essa ressurreição é feita lá por Deus, é que faz isso. Foi ele que fez isso na vida de Jesus. E se agora em Jesus nós vamos também ressurgir no dia final. Ele vai nos ressuscitar. É essa a promessa de Deus nesse sentido. No versículo 7, quando diz: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ele estava falando, avisando o povo: olha, vai acontecer isso, né? Vai ser entregue na mão dos pecadores, ele vai ser julgado, no julgamento depois ele vai ser crucificado, depois que ele for crucificado, 3 dias depois, ele é crucificado numa sexta e no domingo ele ressuscita no terceiro dia. Jesus sabia qual era a sua missão e ele se preparou para isso e ele enfrentou isso e ele ressurge nesse terceiro dia. Ainda caminhando um pouco mais, precisamos entender as coisas que estão acontecendo. Em Atos 2:24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então foi Deus quem ressuscitou a Jesus. O salmista fala disso, que ele não podia ficar retido lá no Sheol, de maneira nenhuma ele poderia ficar retido ali. Ele ia ser retirado daquele lugar. Ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou. Muito bem. E aí em Romanos 1:4, ainda trabalhando essa questão da ressurreição, veja lá o que diz o versículo 1:4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, olha só como é que foi. Segundo o Espírito de santidade, ele foi para o túmulo em santidade. O comportamento de Jesus em vida foi de santidade. Então a santidade era aquilo que regrava a vida de Jesus. Pense um pouco como nós precisamos andar. Jesus veio estar no nosso meio para nos ensinar, para nos mostrar como é que devemos fazer as coisas. O nosso comportamento, né, tem que ser igual ao comportamento de Jesus, e era um comportamento de santidade. Isso é o comportamento do santo, a maneira que eu tenho que andar, o jeito que eu tenho que andar. Ele não podia ser retido lá na morte, de maneira nenhuma. Ele não podia ser retido, não poderia ficar naquele lugar. Então Deus Pai Todo-Poderoso o ressuscita, porque o seu Filho ele estava em santidade quando ele andou aqui no nosso meio. Foi para lá para carregar o seu pecado e o meu pecado. Foi isso que ele fez. Então, temos também em Atos 4:33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha só, os apóstolos eram apóstolos porque viram Jesus ser crucificado, porque viram Jesus ressurreto. Então eles viram e eles eram apóstolos, e eles podiam dar esse testemunho da ressurreição. Pense nisso, ele falando a outras pessoas, dizendo a outras pessoas, né, a respeito do Senhor Jesus, que ele ressurgiu dos mortos. Então, em todos eles havia abundante graça. Quando eles testemunhavam, isso acontecia. A ressurreição
como nós precisamos entender aqui teologicamente, ela é um dos pilares do cristianismo. Sem ressurreição não existe o cristianismo. Então, entenda isso. A ressurreição é um pilar, é algo que sustenta o cristianismo. Nisso, temos que caminhar um pouco mais para ir associando todas essas coisas e entendermos aquilo que precisamos compreender. Em 1 Coríntios 15:2 diz lá assim: por ele também sois salvo. Quer dizer, fomos salvos por intermédio de Jesus, se retiverdes a palavra. Veja bem, tem um condicional aqui. Você, para ser salvo, precisa reter a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Quer dizer, como é que você reage à palavra de Deus hoje? Né? Essa palavra você só ouve, entra por aqui, sai por aqui, ou às vezes nem entra. Como é que você faz? Essa palavra precisa ser retida. E quando retemos essa palavra, significa que nós colocamos em prática. Reter a palavra em nossas vidas é colocar em prática. E eu preciso fazer isso. Se eu coloco em prática, significa que a palavra foi retida no meu coração. E caminhando um pouco mais, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu por sua causa e por minha causa, segundo as Escrituras. Isso estava escrito. Ele também profetizou quando estava vivo no nosso meio. Cristo morreu no seu e no meu lugar. Convém que entendamos isso, né? Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é Paulo falando. Por isso, no domingo anterior, nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa é importante para nós, porque ela significa que nós fomos redimidos. Significa que a redenção chegou na nossa vida, porque Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, então nós fomos redimidos. E esta é a importância da Páscoa e disso que estamos fazendo aqui. Agora quero sugerir a você o seguinte: medite em tudo isso que acabamos de falar, sobre todas essas coisas, esses conceitos todos. Medite um pouco sobre isso, reúna a sua família, esteja com ela, de maneira que vocês possam discutir esse assunto e fale um para o outro que entendeu, que compreendeu. Se tiver dúvida, volte ao vídeo, procure compreender, entender aquilo que foi explicado. Compartilhe uns com os outros. Compartilhem isso, porque isso faz parte da porta. Isso faz parte da porta. E é um estudo sobre a questão de quem quer seguir a Jesus, que é o que significa matetés. Então, estamos falando da porta, aquilo que abre a nossa entrada para estar com o Senhor. Não deixe de fazer esses exercícios. Não deixe de fazer esses exercícios. Procure, de alguma maneira, discutir com a sua família e assim por diante. Agora, vamos orar, pedir ao Senhor que fale no nosso coração, que ministre ao nosso coração com essa reflexão, com esse estudo, e que você possa ter uma boa aula, um bom tempo de meditação, reflexão e aprendizado. Senhor, nós queremos te agradecer, te damos toda a glória, todo o louvor e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha no coração de cada um daqueles que ouviram esse vídeo e que estão meditando nesse vídeo, nas coisas que foram faladas, no conceito que foram apresentados, que o Senhor possa ajudar a cada um através da pessoa do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão procurando aprender um pouco mais e que o Senhor possa dirigir esse caminho, Pai. Que seja um dia abençoado na vida de cada um daqueles que estão se propondo a estudar, que estão querendo continuar nessa caminhada. E que o Senhor abençoe esse dia, que o Senhor esteja junto com a família, que a família esteja reunida,
E nessa reunião que propomos, Senhor, que eles possam estar falando, comentando, procurando entender sobre esse assunto que é de suma importância para aqueles que são crentes, para aqueles que acreditam no Senhor, para aqueles que entendem que o cristianismo é a religião que existe e que é aquela que nos conduz ao céu. Pai, que seja um tempo abençoado na vida de cada um e que eles possam entender aquilo que o Senhor assim disse a cada um de nós aqui, pela sua presença no nosso meio. Fala conosco, Pai. No nome precioso de Jesus, nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez todas essas coisas. Em nome de Jesus, amém.